Mulder acaba de sair do carro em direção ao cemitério. É noite, uma noite silenciosa e estranhamente assustadora. A Scully permanece no carro. Ela não tá bem, desde que se feriu na palma da mão em um estranho amuleto feito de ossos. Uma ferida que parece infeccionar à medida que o tempo passa. Sozinha aqui na escuridão, suando, temerosa, olhos arregalados, ela vê o Mulder se afastando por entre as sepulturas. Um pouco tonta, as mãos nas têmporas, como se tentasse aplacar alguma dor, se controlar ou controlar o que está sentindo. Ela, de repente, percebe o latejar, de novo, na palma da mão. Ela passa o dedo sobre a ferida. Tem alguma coisa estranha nessa ferida. Coça, parece arder. E a Scully se olha no espelho retrovisor. E os seus olhos, as pupilas parecem tomar a íris inteira numa escuridão perfeita. E ela sente alguma coisa na boca, em meio ao rosto pálido que ela mal reconhece. Apavorada, ela percebe que a boca está completamente cheia de sangue. Ela pensa em gritar, mas alguma coisa arde de novo na ferida da palma da sua mão. Ela olha e um líquido espesso escorre da ferida. Ela grita e o impossível acontece. Dedos escorregadios irrompem da ferida na sua mão, brotam e crescem na sua direção como os dedos do mal, rasgando a carne e a pele até alcançar o seu pescoço, enquanto o dono daquela mão demoníaca surge gritando uma oração terrível para a gente em desespero e puro horror. Bem-vinda, criança, ao review de Arquivo X. Ossos Frescos, o 15º episódio da segunda temporada de Arquivo X, foi exibido originalmente em 3 de fevereiro de 1995. Escrito pelo Howard Gordon e dirigido pelo Robbie Bowman, o capítulo alcançou aproximadamente 10,8 milhões de domicílios e se tornou naquele momento o episódio de maior audiência da série. Embora seja um caso independente, um monstro da semana, a história se aproxima da mitologia ao mostrar encobrimentos governamentais, instalações fora do escrutínio público, pessoas tratadas como descartáveis pelo próprio Estado que devia proteger essas pessoas. Existe ainda uma continuidade temática com os Adoradores das Trevas. Os 2 episódios mostram instituições que preservam uma aparência de ordem enquanto protegem abusos internos. No capítulo anterior, isso ocorria numa comunidade escolar, numa cidade pequena, e envolvia conceitos de religiosidade, digamos, invertidos. Em Ossos Frescos, o mecanismo envolve militares e refugiados haitianos numa escala política mais ampla e com nuances de religiosidade excêntrica. Pelo menos excêntrica para a cultura cristã. Antes de falar propriamente do enredo, eu acho que a gente precisa contextualizar historicamente a narrativa que tem por base a presença de refugiados haitianos em um campo de processamento instalado nos arredores de Folkestone, na Carolina do Norte, aqui na história. Por campo de processamento, a gente precisa entender que são áreas onde um grupo grande de imigrantes estrangeiros tentando entrar nos Estados Unidos são mantidos até que o governo decida o que fazer com eles. Você já deve ter visto isso por agora, nos noticiários. Mas vamos voltar então a setembro de 1991, portanto 3 anos antes da história contada aqui nesse episódio. Até ali, o Haiti viveu por décadas sob um regime fortíssimo ditatorial. Os movimentos populares no país passaram anos e anos e anos buscando meios de transformar o país em uma democracia. O Jean-Bertrand Aristide, um presidente civil, finalmente venceu as eleições em dezembro de 1990, depois de várias outras tentativas frustradas. Foi a primeira eleição presidencial amplamente reconhecida como livre na história do Haiti. Mas o Aristide foi derrubado por um golpe militar liderado pelo general Raul Cedras menos de um ano depois, em setembro de 1991. Nos 3 anos seguintes, os militares, policiais, grupos paramilitares perseguiram, prenderam, mataram, violentaram apoiadores do Aristide, jornalistas, sindicalistas, moradores de bairros mais pobres. E todos esses
assassinatos, torturas, desaparecimentos levaram milhares de pessoas a abandonar o país, tentar uma fuga desesperada para outro lugar. Muitos haitianos tentavam chegar aos Estados Unidos em embarcações extremamente precárias. A Guarda Costeira Americana então passou a interceptar esses fugitivos do regime ainda no mar e enviava parte deles para campos instalados na base norte-americana de Guantánamo, a base naval dos Estados Unidos que fica em Cuba e que estrategicamente fica mais ou menos de frente para o Haiti, separado da ilha de Cuba por uma faixa de mar com cerca de 80 quilômetros de distância chamada Passo de los Vientos, ou Passagem de Barlavento. Em setembro de 1994, portanto, alguns meses antes desse episódio de Arquivo X ir ao ar, cerca de 12 mil haitianos permaneciam detidos ali em Guantánamo. O campo de Folkestone do episódio Ossos Frescos é fictício, na verdade, mas adapta a realidade de Guantánamo quando coloca os refugiados dentro de uma instalação militar na Carolina do Norte, submetidos ao exército americano, que controla a sua circulação, as suas denúncias, até o seu contato com o exterior. Em julho de 1994, portanto, alguns meses antes, o Conselho de Segurança da ONU autorizou uma força multinacional a retirar a liderança militar e restaurar o governo eleito no Haiti. Foi então que tropas lideradas pelos Estados Unidos entraram no Haiti em setembro e o presidente Aristide retornou ao cargo no mês seguinte. Ossos Frescos foi produzido durante essa operação de restituição do governo haitiano. O episódio, então, reflete um momento em que Washington apresentava sua presença como missão de segurança e restauração da democracia, enquanto continuava mantendo milhares de refugiados sob custódia. Entendido isso, criança, chega de aula de história e voltamos para a história do episódio, que começa com a morte do soldado Jack McAlpin, encontrado dentro do seu carro depois de colidir contra uma árvore. A versão oficial aponta que foi suicídio, só que a esposa do soldado recusa essa explicação e procura o Mulder e a Scully. E aí a gente descobre esse símbolo estranho gravado perto de uma árvore do acidente. O McAlpin trabalhava num campo de processamento de refugiados haitianos ali nessa localidade, Folkestone, na Carolina do Norte, onde outros militares morreram em circunstâncias muito parecidas, muito estranhas. O Mulder e a Scully então seguem para o campo e conhecem o coronel Wharton, responsável pela instalação, e o Pierre Beauvoir, um dos líderes dos refugiados. O Wharton descreve o Beauvoir como esse agitador perigoso, ligado a ameaças e rituais contra os soldados. Já os haitianos relatam abusos, violência, desaparecimento. E ao longo da investigação, a Scully encontra esses registros médicos suspeitíssimos que levantam mais desconfiança e recebe a ajuda desse garotinho, Chester, um menino haitiano que circula por ali, pela base, pela cidadezinha. Na verdade, Folkestone nem é bem uma cidade, é uma comunidade, uma localidade da Carolina do Norte. Bom, o garoto, meio arredio, parece conhecer segredos que os adultos, tanto soldados quanto haitianos refugiados, tentam esconder. E enquanto isso, o Mulder segue a pista de um pó misterioso. Ele acha que os supostos suicídios possam ter sido provocados. Corpos desaparecem de sepulturas, desaparecem do necrotério, símbolos ligados ao voodoo reaparecem e a investigação revela uma disputa de controle dentro do campo. A relação entre o Wharton e o Beauvoir ganha outra dimensão, enquanto a própria separação entre vítimas e agressores começa a mudar. O episódio preserva para o final as suas revelações mais fortes, mais interessantes sobre o Beauvoir e o coronel. E o Chester também. Aliás, essa é a revelação mais legal de todas. No seu primeiro plano, Ossos Frescos reúne cemitérios, cadáveres, pós tóxicos, animais associados à feitiçaria, mortos que parecem retornar. Essas imagens sustentam o terror sobrenatural que permeia a história, mas o episódio, na verdade, encontra força mesmo no campo de refugiados. As pessoas confinadas vivem sob autoridade militar sem acesso claro à justiça, e as suas denúncias passam pelos mesmos homens que controlam as suas rotinas. O horror sobrenatural cresce dentro de uma situação política concreta, e é essa situação o gatilho da história. O Wharton, o comandante da base, ocupa
o centro dessa crítica, desse gatilho de embates. Ele trata externamente a religião haitiana como sinal de atraso, mas ele aprende os seus rituais, utiliza esses rituais para torturar. Esse interesse do personagem pelo voodoo nasce então do desejo de controle. Ele recolhe conhecimentos, manipula os soldados como manipula substâncias que a cultura haitiana utiliza, rouba corpos, transforma símbolos em armas contra aqueles que reconhecem esses símbolos. Enquanto o Pierre Beauvoir surge cercado por suspeitas, mas assume gradualmente essa função de resistência. O episódio conduz o público a desconfiar do haitiano antes de revelar a violência praticada pela autoridade americana. Mecanismo de narrativa super batido, mas que aqui ganha esses contornos geopolíticos intrincados, inteligentíssimos, aliás. E nós temos uma breve aparição do personagem X num diálogo com Mulder que deixa explícita a dimensão política daquela situação. Será que é só daquela mesmo? O informante explica que o campo, na verdade, não existe oficialmente e que os refugiados vivem numa zona em que os direitos podem ser suspensos. E ele diz uma frase sensacional do ponto de vista intervencionista americano, principalmente considerando que a história se passa em solo estadunidense. Ele diz: caso você não tenha se dado conta, Mulder, a Estátua da Liberdade está de férias. Frase que resume excepcionalmente toda a contradição daquele momento. Não só daquele momento. E agora deixa eu te apresentar um dos conceitos da cultura haitiana que aparecem na história, de uma forma adaptada dramaticamente para o contexto sobrenatural do episódio, e que é uma fonte riquíssima para quem gosta de histórias de terror. Eu estou falando do Loco Miroir, que na tradução do episódio aparece como o espelho louco, citado pelo Beauvoir numa conversa com o Mulder. Esse termo também é registrado como Loco Miwa, e ele é mesmo um conceito que tem origem no voodoo haitiano. Esse nome aparece ligado ao simbolismo do espelho, o espelho como objeto mesmo, que expressa a relação entre o mundo visível e o domínio dos espíritos. A Maya Deren, pesquisadora, escritora, cineasta americana, que estudou a cultura haitiana muito a fundo e escreveu o livro Cavaleiros Divinos, Os Deuses Vivos do Haiti, ela registrou nesse livro invocações como o Loco Miroir e descreve toda uma cosmologia em que os dois planos, o real e o do espelho, se refletem de uma forma muito realista espiritualmente falando. O episódio parte desse conceito cultural existente quando apresenta o símbolo, aquele que aparece perto de onde as pessoas morrem no episódio, como uma passagem entre os mundos. A definição dada pelo Beauvoir, segundo a qual o homem deve confrontar diante desse espelho a sua verdadeira natureza, na verdade é uma adaptação, essa adaptação que eu falei ali atrás, uma elaboração do roteiro. Arquivo X então transforma o conceito religioso numa chave para a história do Orton. O coronel acusa os haitianos de barbárie e ele se apropria dos próprios conhecimentos dessas pessoas, e isso acaba revelando a violência que ele tentava esconder sob a autoridade militar. E o Mulder e a Scully diante disso tudo. Bom, ele admite que a crença dos refugiados organiza fenômenos ainda inexplicáveis, enquanto a Scully identifica as toxinas e os crimes concretos. Mas a sua experiência dentro do carro carrega a personagem de volta para a dimensão sobrenatural. Eu estou falando daquela cena perto do final, quando o sacerdote sai de dentro da ferida da mão da Scully. Aquela cena na abertura desse review aqui. O episódio também menciona Wade Davis, antropólogo e etnobotânico canadense, que pesquisou relatos haitianos de pessoas declaradas mortas e vistas algum tempo depois. Em A Serpente e o Arco-Íris, livro publicado em 1985 pelo Davis, ele apresentou a hipótese de que algumas vítimas teriam recebido uma substância capaz de produzir paralisia profunda e aparência de morte. A tetrodotoxina, encontrada principalmente em baiacus, era essa substância principal nessa explicação do Davis. Essa toxina ela pode sim causar paralisia grave, insuficiência respiratória, até morte. Mas quando a morte de fato não acontece, há apenas essa paralisia profunda. E existem relatos, inclusive, de que a consciência das vítimas, em alguns casos,
é preservada durante a crise, durante o ataque dessa substância. Isso oferece uma base fisiológica possível para histórias de pessoas incapazes de reagir, no sentido de voltar a agir, se mover, reviver, entre aspas, durante um enterro. Mas a utilização da tetrodotoxina para produzir zumbis é contestada cientificamente. Vários pesquisadores questionaram os fatos que o escritor Wade Davis trouxe no livro dele. As amostras, as dosagens, a possibilidade de repetir o efeito sem matar a vítima, isso tudo é contestável. Claro que a gente está falando de um episódio de uma série de ficção científica. Então, Arquivo X simplifica essa discussão e transforma a hipótese polêmica sobre essa substância numa explicação funcional para parte do episódio. Sim, o livro A Serpente e o Arco-Íris inspirou livremente o filme A Maldição dos Mortos-Vivos, de 1988, dirigido pelo Wes Craven, de A Hora do Pesadelo. Esse filme é uma deliciosa e muito bem montada mistura de tetrodotoxina, repressão política, rituais haitianos, cemitérios e o medo de ser enterrado vivo. Ossos Frescos compartilha esses elementos, embora não exista uma declaração conhecida do roteirista Howard Gordon confirmando uma inspiração direta. Seja como for, criança, histórias de mortos inquietos, cultos e forças que atravessam os limites da razão humana também estão presentes aqui na nossa coleção Gritos de Horror, coleção da Tramatura disponível no site da editora, pelo link na descrição aqui do nosso vídeo e nos cards da lojinha do canal. Se você gosta desse tipo de história de terror, que tal dar um pulinho ali para dar uma espiada nas nossas edições da Gritos de Horror? O Rob Bowman filmou boa parte do episódio debaixo de chuva intensa, tanto que o cemitério usado pela produção chegou a ficar alagado e a equipe precisou retirar água das sepulturas com uma bomba. Problema que, aliás, favoreceu a atmosfera da história. Barro, água acumulada, terreno deteriorado, isso tudo deu às cenas uma aparência física bastante insalubre, incomum, de filme de terror. Já o campo de refugiados foi construído num estaleiro abandonado de North Vancouver, sim, no Canadá, onde a maior parte da produção da série acontecia. Bom, essas estruturas industriais do estaleiro ajudaram a criar uma instalação que parecia mesmo provisória, parecia cercada, hostil. E aquele efeito em que os dedos atravessam a mão da Scully, ele foi realizado com uma mão falsa, claro, recoberta por gelatina. Um dublê introduziu os dedos por dentro dessa peça, enquanto alguns tubos rompiam a superfície da pele falsa para liberar aquele líquido que sai logo antes da aparição. Outra curiosidade é que o ator Colin Keith Rainey, o funcionário do cemitério, já tinha aparecido em Lazarus como outro personagem secundário, e ele retornaria no filme Arquivo X, Eu Quero Acreditar, interpretando um terceiro personagem ainda. Aliás, essa aqui também foi a segunda aparição do ator Roger Cross, que já tinha aparecido no episódio EBE, O Ser do Espaço, da primeira temporada. Ele ainda ia voltar mais outras 3 vezes em 3 episódios diferentes, sempre pulando de um personagem secundário para outro. Na época, Ossos Frescos teve uma audiência muito alta e recebeu vários elogios, tanto da crítica quanto do público, especialmente pela direção, pela atmosfera, pela inversão de valores entre o Beauvoir e o Orton. Só bem depois é que a crítica ao tratamento aos refugiados e a forma como o episódio localiza a origem da violência dentro da estrutura militar, só depois isso começou a ser discutido. É um episódio que mantém uma identidade própria e algumas das imagens mais interessantes da segunda temporada, especialmente aqueles dedos saindo da mão da Scully, aconteceram aqui nesse episódio. Ossos Frescos reúne voodoo, zumbificação, política externa, abuso militar, horror corporal, isso tudo em pouco mais de 40 minutos. O roteiro acumula, sim, várias ideias e resolve algumas delas com um pouquinho de pressa, mas a direção do Rob Bowman mantém o episódio tenso, visualmente coerente. Eu sempre considero que Arquivo X não é uma série de histórias que vai sempre te apresentar várias explicações. Então, nesse contexto, se alguns elementos ficam pelo caminho, isso está dentro do contexto geral da série, da proposta da série. Aquela de que
há muito mais coisas entre o céu e a terra das sepulturas do que sonha a vã filosofia dos pobres agentes do FBI que lidam com o oculto. Eu acredito que o conceito de louco miroir, como apresentado aqui no episódio, é o que resume a história. Nós temos o campo de refugiados apresentado como espaço de proteção que, na realidade, funciona como prisão. E o oficial que acusa os refugiados de primitivismo e aprende os seus rituais para torturar esses refugiados é aquele que precisa sofrer por si mesmo aquilo que ele pratica com os outros. O espelho, nesse caso, a punição do Wharton, então coloca o personagem diante da experiência que ele mesmo impôs. O que fica em aberto, até porque não há final feliz histórico real nessa situação. Bom, é o destino dos haitianos que fecha sem solução no episódio. O encerramento evita a sensação confortável de justiça completa e mantém essa crítica institucional viva depois até dos créditos. Bom, se você veio até aqui comigo, eu te convido a curtir esse vídeo aqui, criança, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e compartilhar essa análise com outros fãs de Arquivo X. Essas interações ajudam o YouTube a identificar o interesse pelo conteúdo e a apresentar o canal para mais pessoas. Também conta aqui nos comentários como é que você interpreta Ossos Frescos. É um episódio sobrenatural, uma história política ou uma combinação dos dois? Essa conversa ajuda a série de reviews a crescer e abre espaço para análises cada vez mais completas, criança. A gente se vê no próximo episódio.